Olá! Hoje nós iremos trabalhar mais um pouco sobre poema. Vamos lá? Nós estamos no Plano de Estudo Tutorado, volume 6, do segundo ano do ensino fundamental, o nosso PET 6. Fique sempre atento à semana de referência do seu PET. Nós estamos na semana 3 do PET 6 e este é o conteúdo de língua portuguesa. Vamos ler as dicas? Querida criança, hoje vamos ver um jeito poético de contar, recontar e produzir história. Vamos ler o poema Sono Pesado, do autor Cláudio Tebas. Mas antes, pense nessas questões. Quando você se levanta cedo, como se sente? Você já ouviu essa expressão, sono pesado? Sabe o que ela significa? Do que você acha que o poema vai tratar? Vamos estudar? Então pense sobre essas questões. E se tiver uma pessoa da sua casa que às vezes te ajuda na atividade, você pode conversar com ela sobre essas coisas que você imagina. E aí, você sabe sobre o que esse poema vai se tratar? Nós vamos ver já já. Mas antes, vamos dar uma lidinha na sessão. Quer saber mais? A sonoridade é a obra-prima de um poema. A forma em versos e estrofes ajuda em sua memorização e atenção. Que tal você memorizar e recitar este poema? Destaca-se aqui algumas características do poema, principalmente as rimas, a sonoridade e a disposição gráfica. Isso é o que a gente sempre fala toda vez que eu pego um poema aqui. O poema, ele tem rimas, que a gente já aprendeu a identificar. Ele tem a sonoridade, que é trazida um pouco por essas rimas. E ele tem também uma disposição gráfica, que é a forma como ele é apresentado, sempre em linhas mais curtas, um espaço depois de cada estrofe. Igual aqui, eu não tenho um espaço. O poema, ele vem marcado por vários espaços desse, porque toda vez que termina uma estrofe, ele tem um espacinho separando. Então, a gente precisa observar isso para a gente aprender a identificar esse gênero textual. Então, toda vez que a gente olha para um poema, a gente vê que a forma de ser escrito no papel é diferente de outros textos. Essas características são importantes para você aprender a estrutura do gênero textual poema. Atividades. Número 1. Leia o texto com a ajuda de um adulto de sua família. O nome do texto é Sono Pesado e nós já sabemos que se trata de um poema. Olha o que eu falei para vocês agora. Olha o tamanhozinho das frases. Tá vendo que essa foi até lá no final? Aqui, ó, são todas menorzinhas, tá vendo? E ela apresenta a estrutura em estrofes. Olha, um verso, outro verso, outro verso, outro verso, espaço. Verso, outro verso, outro verso, outro verso, espaço. Vocês observam que a representação gráfica de um poema sempre vai ser assim: versos, espaço, versos, espaço. Tá vendo? Versos, espaços, versos, e aqui ele acabou. Eu já falei para vocês, mas vou repetir. Sempre que tem essas reticências aqui, que a gente já aprendeu que esses 3 pontinhos se chamam reticências. Sempre que elas apresentam, significa que aqui tinha uma parte que eles retiraram, para não colocar o poema todo, porque ia ficar muito grande. Eles retiraram essa partezinha aqui e a mesma coisa aconteceu aqui. Eles retiraram uma partezinha aqui. Então, agora, vamos à leitura? Sono pesado. Toco o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado?
Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos, o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que levanto carrancudo. Vou para a escola. Que remédio! Com bicho nas costas e tudo. E aí, gostaram desse poema? Muito legal e engraçado, não é mesmo? E vocês perceberam como parece até que a gente está cantando? Isso que é a sonoridade do poema. Quando a gente fala, tem um som de melodia. E agora que a gente já leu esse belo poema, nós vamos responder as questões. Só lembrando, esse poema é do Cláudio Tebas, Amigos do Peito. Quem fez as ilustrações é a Eva Furnari, que também é uma ótima escritora. Então vamos lá. Número 2. Responda oralmente. Ou seja, essas questões não serão escritas a resposta. É simplesmente para você ler e responder falando. Você vai falar para uma pessoa aí na sua casa, que te acompanha nas atividades. Por que isso? Porque nós precisamos exercitar a nossa capacidade de nos expressar através das palavras. Lembrando, pessoal, que a palavra ela veio antes da escrita. Primeiro a gente só se comunicava através da fala. Depois é que foi inventada a escrita e nós passamos a nos comunicar através dela. Então, a gente, com o tempo, com esse mundo todo escrito, a gente começou a investir em outras formas de comunicação escritas, que é o e-mail, cartaz e muitos outros. Mas nós temos que lembrar da importância de saber nos expressar verbalmente, ou seja, através da palavra, através da fala. Letra A. Quem escreveu o poema? Letra B. Qual o tema desse poema? E letra C. Quem conta os fatos narrados no poema? O pai, o menino ou o elefante? Letra D. Você se identifica com o menino do poema? Letra E. O que você tem a dizer sobre a forma de escrever um poema? Então, respondam aí e eu vou falar um pouco sobre a minha visão a respeito dessas questões. Então, quem escreveu o poema, nós já falamos, né, agora há pouco, foi o Cláudio Tebas. E qual o tema desse poema? Nós vimos já de início, pelo título, que se trata de sono, da pessoa ter sono, e um sono muito pesado. E quando a gente está com muito sono, né, quando a gente não quer acordar, a mãe da gente sempre fala, nossa, menino, que sono pesado, levanta. Ou então fala assim, nossa, fulano dorme igual uma pedra, porque depois que dorme, não consegue acordar mais, ou demora muito a acordar, né? Então, é isso que trata o poema. Ele trata sobre um sono, e um sono, assim, muito forte, muito pesado, em que a pessoa não quer acordar. Quem conta os fatos narrados no poema? O pai, um menino ou um elefante? Quando a gente lê o poema, a gente percebe que, olha só, toca o despertador e meu pai vem me chamar. Se a pessoa está falando que o pai vem chamar, é o pai que está contando? Não, a pessoa está falando de uma coisa que o pai faz. Então, é esta pessoa que está contando. E aqui ela fala, ó, esse risquinho aqui se chama travessão e ele serve para marcar quando a pessoa fala alguma coisa. Toda vez que tem um travessão, é a cópia, a reprodução da fala de uma pessoa, né? A gente usa esse recurso muito em histórias, em contos. E aí ele fala, levanta, filho, levanta. Então, se o pai falou, levanta, filho, levanta, já está falando, mostrando que o pai está conversando com o filho. E depois ele fala, ó, uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Então, quem é esse eu aqui? Quem acabou de falar aqui, ó, que o meu pai vem levantar. Então, é o filho falando uma coisa que acontece todos os dias com ele. E aí ele fala
que o que acontece é que tem um elefante nas costas dele. Então, não é o elefante contando, olha, todo dia eu sento nas costas do menino e por isso o menino não consegue levantar. Então, não foi o elefante, porque não falou assim, ele falou que eu não consigo levantar. E eu não quero acordar quando o despertador toca. O meu pai vem me chamar. Então, a gente vai observando através dessas palavras que quem conta essa história, quem narra essa história, é o próprio menino, tá? Letra D. Você se identifica com o menino do poema? E aí, pessoal, vocês têm o sono pesado ou não? Quando dá de manhã cedinho, vocês querem levantar? Vou contar um segredo para vocês. Eu nunca gostei de acordar cedo. Agora que eu já estou mais velha, eu até acordo cedo às vezes. Mas quando eu era criança, eu detestava acordar cedo. Nossa, minha tristeza era quando o relógio despertava, porque na minha época tinha um despertador, igual o menino conta aqui, que fazia trrrrim. Não existia celular. E aí, quando aquele despertador tocava, ai, que tristeza, dava vontade de chorar, porque o sono da manhã é muito gostoso mesmo. E aí, você se levanta cedo ou você também fica com aquela preguicinha na hora de acordar? O que você tem a dizer sobre a forma de escrever um poema? E aí? Essa é uma questão muito pessoal. Eu acho muito interessante essa forma de escrever, porque com as frases menores a gente acaba tendo uma leitura que a gente compreende mais rápido, né? A gente rapidinho termina aquela frase e a questão da rima, eu acho que ela traz também uma leveza para a leitura, né? Ela torna a leitura assim bem agradável. Eu, particularmente, gosto bastante, sempre gostei muito do poema e da poesia também. Questão 3. Marque a alternativa adequada. No poema, o elefante significa que o animal está nas costas do menino, que o sono é muito pesado. Então, vamos pensar sobre essa questão. Vocês acham que de verdade tinha um elefante sentado em cima das costas do menino? No nosso caso, na nossa casa, tem um elefante que senta em cima da gente, por isso que o sono fica pesado? Não, o elefante foi uma forma de representar esse momento que a gente não consegue levantar, que parece até que o corpo da gente está colado na cama. Então, nesta situação, o elefante tem um sentido figurado. Ele representa que o sono que o menino sente naquele horário de manhã é muito pesado. Então, marquem aí. Esta última frase aqui também era para ser uma opção. Foi um erro de digitação e não apareceu o quadrinho aqui na frente. É uma mochila que está muito pesada? A gente já sabe que não. O que ele quis dizer no momento do poema é que o sono estava pesado. Não era que tinha um elefante sentado, né, um animal nas costas dele, e nem que ele estava carregando uma mochila pesada. Ele estava representando um sono em um horário que era muito pesado. Questão 4. Na sua opinião, por que no poema há uma comparação entre o sono e o elefante? É o que nós acabamos de falar. Então, vocês vão saber essa resposta. Porque quando dorme, não consegue se mexer. Porque elefante também dorme. Então, o que acontece? Por que se comparou? É porque o elefante dorme também? Ou é porque quando dorme não consegue nem se mexer? Sim, se você respondeu primeiro, você respondeu certo. Eles quiseram dizer que o sono era muito pesado, que estava tão, tão pesado, que a gente fica na cama parecendo que a gente está preso naquela cama. O corpo fica pesado e a gente nem consegue realmente se mexer. Agora, a questão 5 é uma produção textual, ou seja, uma produção de texto. Agora, você vai ser o escritor. Você vai ler agora um trecho de outro poema, do autor Jonas Ribeiro. Depois, vai criar uma estrofe semelhante
e ilustrar. Você pode ler o texto a seguir sozinho ou com a ajuda de alguém da sua família. Então, preste atenção no que você vai fazer. Primeiro, nós vamos ler. E depois que a gente ler, você vai criar uma estrofe. O que é uma estrofe, professora? É esse pedacinho aqui que sempre é separado por linhas, ou seja, por espaços. Toda vez que tem um espaço, eu terminei uma estrofe. A estrofe pode ter 2, pode ter 4 ou mais versos. Neste caso aqui, cada estrofe tem 2 versos. No caso do outro poema que nós lemos agora há pouco, existiam mais versos, na estrofe. Olha só, essa estrofe tinha 1, 2, 3, 4. A próxima estrofe tinha 1, 2, 3, 4. A próxima estrofe também tinha 1, 2, 3, 4. E a última estrofe tinha mais. Ó, ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que são números pares. 4, 4, 4 e 8, tá? Mas esta que nós vamos ler agora, ela não tem 4 e nem 8, ela tem 1, 2, 1, 2. E aqui abaixo nós vamos ter uma maior, ó. 1, 2, 3, 4. E a última, 1, 2. Tá vendo? Isso também faz parte de estruturas diferenciadas de poema, mas mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Então, agora nós vamos ler, e depois que a gente ler, você vai pensar em uma dessas estrofes e vai fazer uma parecida, tá? Não é igual, é uma parecida. Você não vai copiar do jeito que está aqui. Parecida com essa, você vai inventar a sua própria estrofe. Então, vamos ler? O que não tem preço. Esse é o título do poema. Uma caixa de lápis de cor tem um preço. Fazer um desenho colorido não tem preço. Uma rede de balanço tem um preço. Tirar um cochilo na rede não tem preço. Um par de chuteira tem um preço. Jogar com os amigos não tem preço. Uma bicicleta tem um preço. Pedalar num dia ensolarado não tem preço. Uma festa de aniversário tem um preço. Comemorar mais um ano não tem preço. Legal, não é? Tem até uma propaganda que fala de coisas que não tem preço. Não sei dizer se essa poesia é inspirada na propaganda ou se a propaganda é inspirada nessa poesia. Mas realmente é uma verdade. Tem coisas que não tem preço. Por que fala isso? Quando você vai lá comprar uma caixa de lápis de cor lá na papelaria, você chega lá e ele vai te falar. Você vai perguntar, quanto custa essa caixa de lápis de cor? E eles vão te responder, ela custa R$5, ela custa R$4, ela custa R$10. Isso, então, tem um preço. Você tem como pagar. Agora, a sensação de você sentar e fazer um desenho, não tem como comprar. Você não tem como ir no supermercado e falar assim, eu quero sentir a alegria de fazer um desenho, me vende essa alegria aí. Não tem como. Eu quero sentir, assim, aquele prazer de ter feito um desenho. Não tem como. Isso a gente não consegue comprar. E aí ele fala aqui que uma rede de balanço, você consegue ir lá e comprar. Moço, eu quero uma rede de balanço. Ele vai falar, é R$40, R$50, R$80. E aí você sabe o preço e você vai pagar ou não. Depende de você. Mas deitar e tirar aquele cochilinho balançando de levinho na rede, isso aí não tem preço. Por quê? Você tem como ir lá e comprar um sono? Não, moço, me vende aqui um pacotinho de sono na rede? Não tem como. Isso você só consegue sentir, você não consegue comprar. E aí, este poema
vai falar em diversas situações sobre coisas que não têm preço. Como eu disse para vocês, aqui ó, foi suprimido, ou seja, foi retirado umas partes. Até por isso que aqui só tem 2, porque tirou uma parte aqui, aqui também só tem 2, porque tirou uma parte aqui. E aqui também teve uma parte do poema que saiu, aqui teve outra parte que saiu, e depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar o poema inteiro, que não tem preço. Ele é do Jonas Ribeiro, tá? E vocês possivelmente vão achar na internet esse poema inteiro, se vocês tiverem interesse em ir lá e ler. Então, agora, vocês vão pensar sobre coisas que vocês acham que não tem preço. O que na sua vida não tem preço? E aí, vocês vão criar uma estrofe com isso. E observem aqui que tem ilustrações para cada estrofezinha dessa, para cada conjuntinho de versos. Olha, uma caixa de lápis de cor tem preço, fazer um desenho não tem preço. Aqui do lado as crianças estão desenhando. Aqui está falando do balanço e do cochilo. Aqui está um menino cochilando na rede, tá vendo? O jogo de futebol, a festa de aniversário. E vocês também vão fazer isso. Vocês vão escrever e também vão ilustrar. Agora, nós vamos ler as orientações que eu acabei de explicar ali de uma forma bem geral. Letra A. Escreva uma estrofe, um conjunto de linhas que formam um verso, parecida com as do poema de Jonas Ribeiro. Para isso, pense em algo que possa ser comprado, mas que tenha um valor ainda maior quando usado de uma forma interessante. Letra B. Em uma folha à parte, faça o rascunho da sua produção. Lembre-se de que o primeiro verso deve terminar com a expressão tem um preço e o segundo com a expressão não tem preço. Vocês vão trocar o objeto. Por exemplo, eu posso falar assim: uma caixa de morango tem um preço, mas comer um morango com chocolate não tem preço. Eu acabei de criar um verso, uma pequena estrofe com alguns versinhos sobre o morango. Porque quando a gente vai comprar um morango, ele tem um preço. Mas sentir aquele sabor do moranguinho passado no chocolate, isso não tem preço. Então, aí vocês vão ter que se atentar a isso. Sempre vai ter que ter, no final do primeiro verso, tem preço, e no segundo, não tem preço, ok? E vocês vão fazer primeiro numa outra folha para depois passar para o PET. Isso é um treino de escrita, porque quando a gente vai fazer um rascunho, a gente erra, a gente pensa, a gente desmancha, a gente faz de novo. E quando a gente vai passar a limpo, a gente já sabe realmente o que vai escrever. Então, a sua escrita vai ficar muito melhor. Letra C. Leia e releia para verificar se o primeiro verso se relaciona com o segundo e se usou adequadamente as expressões tem um preço e não tem preço. Eu não poderia dizer, por exemplo, saborear um morango com chocolate tem um preço. Comprar um morango não tem preço. Isso aí eu não poderia dizer, porque está ao contrário. O morango é que tem preço. O sabor do morango é que não tem preço. Então, fiquem atentos a isso para fazer certinho. Letra D. Mostre sua estrofe para um adulto de sua família. Ele pode dar dicas para que ela fique ainda mais interessante. Lembrando, pessoal, o que tem preço? O que tem preço, são coisas materiais e que são palpáveis, que a gente consegue pegar. A gente consegue pegar num carrinho, a gente consegue pegar numa coisa de comer, a gente consegue pegar em qualquer objeto, a gente consegue pegar na roupa, a gente consegue pegar no sapato, mas a gente não consegue pegar, não consegue tocar em sentimentos, em sensações. Isso é que não tem preço, é o sentir-se bem, é o sentir-se feliz, é o sentir-se
alegrado, presenteado, eu se sentir grato. É esse sentimento que não tem preço, tá? Então, é isso que vocês vão ter que pensar na hora de construir. Que sensação, que sentimento que eu posso ter? Por exemplo, comprar um carrinho de controle remoto tem um preço. Você chega lá e eles vão te vender o carrinho de controle remoto por 50, por 100, por R$ 200. Mas a sensação, o sentimento, a alegria de brincar com esse carrinho não tem preço, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Letra E. Passe a produção a limpo no espaço abaixo e faça uma bonita ilustração. A ilustração deve ser atraente e se relacionar com o texto. Então, olha só, pessoal, esse espaço branco que vai vir aí a seguir é onde você vai escrever a sua estrofe, passando a limpo o que você já tiver feito em um outro papel qualquer. Aqui você já vai escrever bonitinho, você já vai ter feito o rascunho, pensado no que vai fazer, conversado com alguém da sua família, e aqui você vai passar a limpo. Então, aqui eu vou fazer a que eu acabei de dizer para vocês. Não vale copiar a minha, hein? Então, eu vou escrever, ó, comprar uma caixa de morangos. Tem um preço. Tá vendo por que que a gente tem que fazer para depois passar limpo? Aqui, ó, eu errei. Por quê? Porque eu não fiz um rascunho para depois passar limpo. Então, pense aí por que que é importante a gente fazer e passar a limpo. Agora, saborear morango com chocolate não tem preço. Então, vocês observam que eu utilizei aqui, ó, as expressões tem um preço e não tem preço. No de vocês também vai ter que aparecer. Tem um preço, não tem preço, tá? E aí, na página seguinte, vocês vão ter outro espaço em branco, que é para fazer a ilustração. E aí, no espaço da ilustração, nós vamos fazer o desenho. E aí, eu vou desenhar lá o meu moranguinho. E como o meu morango é com chocolate, eu vou desenhar um chocolatinho aqui escorrendo. Porque eu passei esse moranguinho, né, no chocolate. E eu posso até fazer aqui, ó, uma boquinha. Que vai saborear o morango. Então, pessoal, você vai fazer o seu desenho relacionado ao que você acabou de escrever. Assim que você terminar de escrever e de desenhar, você vai fazer a avaliação do que você fez.
E isso vai ser oral. Novamente, você não irá escrever, você vai falar. Primeiro, o que achou da estrofe que você produziu? Você gostou? Você não gostou? Você achou que ela ficou muito legal? O quê? Como que ela ficou? Você vai dizer. Depois, o que foi mais prazeroso? Criar os versos, ou seja, a parte escrita, ou a ilustração, o desenho? Por quê? E aí vai depender do que você acha. Você pode, por exemplo, responder que eu gostei mais de criar os versos. Por quê? Porque eu prefiro escrever do que desenhar. Ou o contrário, eu achei mais legal fazer a ilustração, porque eu prefiro desenhar do que escrever. Porque tem pessoas que se expressam melhor através da escrita e outras através do desenho, tá? E depois, na sua opinião, a sua estrofe está atraente para os leitores? Ou seja, ela vai chamar a atenção dos leitores, eles vão querer ler essa estrofe? E aí, depois que você fizer essa avaliação, você vai ter concluído as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo. Que bom que você chegou até aqui e concluiu mais essa atividade. E se você gostou, não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe para que mais crianças possam aprender também. Um beijão e tchau, tchau!